Seguinte, receitas federais crescem 9,62% em 2024 e batem recorde com atividade forte e medidas arrecadatórias. Medidas arrecadatórias. Aí você pensa, é o Haddad taxando todo mundo, é isso? Por isso que aumentou a arrecadação do governo? Então, não, né? São várias ações que levaram a esse aumento da arrecadação do governo, mas a principal, a melhoria, o aumento da atividade econômica no Brasil. Mais gente trabalhando, mais gente ganhando salário, mais gente comprando mais, tudo isso levou ao aumento da arrecadação de impostos. Essa matéria aqui, inclusive nesse trecho aqui fala sobre isso. A arrecadação do governo federal teve alta de 9,62% em 2024 sobre o ano anterior. Isso é praticamente o dobro da inflação. Então a arrecadação subiu bem mais que a inflação. De acordo com a Receita, os resultados de 2024 foram influenciados pelo desempenho da economia, mas também pela adoção de medidas arrecadatórias, além da restrição ao uso de compensações tributárias pelos contribuintes. O que é isso? Compensações tributárias. Existem empresas que pagam imposto e elas tinham lá um desconto no imposto federal e acumulava esse desconto com um outro desconto estadual ou municipal e aí aplicava cumulativamente o desconto no imposto. Isso é ilegal. Então o governo acabou com isso, fez com que diversas empresas tiverem que pagar um pouco mais de imposto. Por quê? Porque elas estavam fazendo uma mandracagem lá. Somava 2, 3 incentivos diferentes e isso fazia a arrecadação do governo federal cair. Medidas arrecadatórias, do que a gente está falando? Vamos lá. O governo arrecadou 20,6 bilhões de reais com a legislação voltada à tributação de fundos fechados e offshores. O que é isso? Super ricos, meu querido e minha querida. Gente que tem dinheiro em fundos assim, acima de 10 milhões de reais aplicado, dinheirinho vivo, aplicado no banco, num fundo. E também gente que mantém empresas lá fora, aquelas empresas que não produzem nada. O cara só abre um CNPJ num paraíso fiscal e deposita o dinheiro numa conta lá para não pagar imposto. Essa galera também foi tributada. Então, a gente está falando de gente milionária que não pagava imposto. Sim, você aí, que é pobre, que é classe média, que paga, que trabalha pra caramba para pagar imposto. Então, tinha uma galera muito rica que usava essa grana para jogar golfe, para comprar champanhe importado. Agora vai pagar imposto. E 20 bilhões é o que o governo arrecadou em 2024, só que essa galera super rica. Em 2024, o governo embolsou quase 85 bilhões de reais a mais que em 2023 com o recolhimento de PIS/COFINS, uma alta de 18,6%. Isso é 4 vezes a inflação. Como é que aumentou tanto o PIS/COFINS? Então, o PIS/COFINS ele é cobrado nos preços de alguns produtos, quando você compra o produto, e também é cobrado ali em cima da questão salarial, né, dos pagamentos salariais. Então, se tem mais gente trabalhando e recebendo salário, se tem mais gente ganhando mais, está pagando PIS/COFINS. E também, se está comprando mais, porque está com mais dinheiro, também está pagando mais PIS/COFINS. Né? Também houve ganhos de receitas previdenciárias, ou seja, de novo, mais gente trabalhando, mais gente pagando previdência. Imposto de importação, aí entra a história da taxa das brusinhas, tá? Mas não foi um número assim realmente considerável diante do conjunto todo. Imposto de renda, também mais gente trabalhando, recebendo salário e pagando. Mesmo tendo corrigido a tabela de imposto de renda, para quem ganha até 2 salários mínimos não pagar o imposto, mesmo assim a arrecadação cresceu. Por quê? Porque tem mais gente trabalhando, recebendo salário e pagando imposto de renda. E também cresceu a arrecadação de imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Por quê? De novo, a indústria está fabricando mais produtos. Por que está fabricando mais? Porque está vendendo mais, porque tem gente com dinheiro no bolso comprando. Então, se a indústria vende mais, ela também paga mais imposto de produtos industrializados. No recorte setorial por área, as maiores altas nominais de arrecadação em 2024 se deram nas áreas de comércio atacadista, entidades financeiras e combustíveis. Então, comércio atacadista está vendendo mais, está pagando mais imposto. Entidades financeiras, bancos, está rodando dinheiro, os bancos estão pagando mais imposto. E combustível, você está abastecendo mais vezes o seu carro, está viajando, está tendo mais grana para abastecer. E isso também faz a arrecadação de impostos crescer. Então, assim, de todos os itens que levaram a arrecadação a aumentar, quase todos eles estão relacionados à melhoria da economia, e não a impostos novos. A melhoria da economia. Olha aqui, o governo arrecadou 20,6 bilhões em 2024 com tributação de super ricos, de receita. É aquilo que eu estava falando agora há pouco, né? As offshores e também os fundos privados, os fundos onde as pessoas investem o seu dinheiro. Então essa galera que não pagava está pagando 20 bilhões, sabe quanto que é isso?
dá para pagar mais de um mês do Bolsa Família inteiro, no Brasil inteiro. Arrecadou esse dinheiro cobrando imposto de rico, que antigamente não pagava. E aí você fala, mas então o Estado está arrecadando, porque ele é gastão, ele precisa justificar, o governo gasta demais e fica cobrando imposto. Aí você vai analisar os números para ver se é isso mesmo e descobre que não, né? Gastos de estados e municípios aumentam mais do que o gasto federal. Inclusive o gasto federal nem aumentou, se você quer saber. Vou te mostrar. Tem um gráfico aqui, ó, que começa lá em 2014, tá vendo aqui, e vem até o terceiro trimestre de 2024. E aí, eu vou chegar mais perto aqui para você poder entender melhor esse troço aqui. Seguinte, a linha azul é o gasto do governo federal. A linha laranja é o gasto de estados e municípios. Tá? Eles vêm ali se alternando para lá, para cá. Uma hora o governo gasta um pouquinho mais, outra hora os estados e municípios gastam um pouquinho mais. O tempo vai passando e foi mais ou menos isso. Aí quando chega em 2020, dispara o gasto do governo federal. Por quê? Por causa da pandemia, de auxílio emergencial, auxílio para taxista, auxílio para caminhoneiro, auxílio para isso, auxílio para aquilo. Esses auxílios custaram muito dinheiro, por isso que subiu. É justificável essa subida do gasto do governo federal. Depois caiu. Por quê? Porque a pandemia passou e a coisa meio que volta ao normal. E aí assim que caiu, o que começa a acontecer? Começa a subir os gastos de estados e municípios. Olha só o gráfico laranja, aqui ele está embaixo, aí vai subindo, 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 pum, 631 bilhões de reais, contra 515 do governo federal. E aí se você olhar o gráfico azul, que é o do governo federal, olha aqui, no ano de 2024, terceiro trimestre é o final, mas anterior, ó, vem caindo, caindo, caindo. Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Então, o gasto do governo está caindo e o gasto de estados e municípios subindo. Governadores e prefeitos estão torrando grana e pior, né? Eles ficam lá nas redes sociais, dando entrevista, falando que quem gasta muito é o governo federal. Tá aí. Você vai querer discutir com os dados? Não dá, né? Mas tá aí. E aí o que acontece? Como é que esse pessoal vai pagar as contas se eles não param de gastar dinheiro? Aumentando impostos, é isso que eles fazem. Eles falam que não, eles culpam o governo. Por exemplo, teve aquela história do DPVAT, saiu um monte de governador falando, eu não vou cobrar, porque eu não vou aumentar imposto do meu povo. Aí teve lá o Jorginho Melo de Santa Catarina, teve lá o Ratinho Júnior do Paraná, o Cláudio Castro do Rio de Janeiro, Caiado de Goiás, Tarcísio de São Paulo, Zema de Minas Gerais, tudo hipócrita, falando que não ia aumentar imposto. Aí olha só, estados aumentam o ICMS sobre a gasolina em 10 centavos por litro a partir de fevereiro. Diesel terá alta de 6 centavos. Então, assim, todos os estados do Brasil estão aumentando o imposto em cima dos combustíveis, tá? Todos, sem exceção. Essa galera hipócrita que fica falando, não vou aumentar imposto porque o Lula, porque não sei o quê, eles sim estão gastando mais, você viu, e estão aumentando impostos. E estão botando a culpa do Lula. Tudo é culpa do Lula. Né? Até as besteiras que eles fazem, eles costumam culpar o Lula. Agora você está vendo que a coisa não é bem assim. É muito oportunismo, muita safadeza desses governadores cobrar o imposto mais caro. Por quê? Porque estão gastando mais. E tudo isso que eles fazem olhando para o lado, fingindo que não estão vendo e culpando lá, ó, o governo federal. Agora você sabe que a coisa não funciona bem assim.